Qual a causa da dor no ombro? Esse é o tema da live de hoje que a gente vai discutir e levantar diversas hipóteses para tentar revelar qual é a causa da dor que você sente no ombro. Vamos falar sobre várias situações hipotéticas e várias situações reais para trazer tranquilidade a quem está preocupado com esse problema e para trazer luz às sombras de quem ousa tratar a dor no ombro, mas só tem aquele paradigma biomecânico de correção de escápula, de mobilização de articulação acromioclavicular, de articulação glenomeral. Quando a dor no ombro é crônica, o problema é muito mais complexo do que isso que a gente vai conversar. Bom, meu nome é Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há cerca de 11 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 pessoas diferentes e atendi apenas 45 dias por plano de saúde. Depois desses 45 dias, comecei a atender na modalidade particular, em consultório, em domicílio e em personal pilates em alguns estúdios de pilates aqui da cidade de Salvador. E é com essa experiência que eu tento trazer o máximo de informações baseadas em ciência. Estou aqui na frente do meu computador, listei um roteirinho aqui e estou com alguns artigos aqui para conversar com vocês a respeito disso, tá? Então, qual a causa da dor no ombro? Se você tiver qualquer pergunta, você pode colocar aqui nos comentários ou aqui nessa bolinha de interrogação que tem aqui embaixo da live, tá bom? Boa noite, dona Andrea. Grande abraço. Quanto tempo? Boa noite ao pessoal aí que tem entrado nas lives, tem assistido as gravações. Lembrando que as gravações de todas as lives têm ficado no canal do YouTube e no Spotify para você escutar enquanto está no trânsito, escutar enquanto está treinando na academia e aprender um pouco mais se você for profissional e aprender a discernir se o tratamento que você está fazendo é eficiente para tratar dores crônicas, beleza? Então vamos lá, qual que é a causa da dor no ombro? Antes de falar da causa da dor no ombro, a gente tem que entender o complexo articular do ombro. Pensa que a articulação do ombro é num formato de shape de colher na sua escápula e num formato de bola de sorvete acoplado a esse shape de colher. De forma tridimensional, existem ligamentos na frente, ligamentos do lado de fora, ligamentos atrás, para proporcionar estabilidade estática para a articulação do ombro. Por cima desses ligamentos tem vários complexos musculares que vão fazer a função de levantar seu braço, de ir lá alcançar o sutiã atrás nas costas, vão fazer a função fina de rotação interna, de rotação externa, de girar a volante do carro e vão fazer principalmente a sustentação de carregar objetos. Beleza? A gente precisa entender também as ações musculares. A gente precisa entender que a musculatura do trapézio que sai daqui do pescoço é responsável pela elevação do ombro. A gente precisa entender que musculaturas profundas, como redondo menor, supraespinhal, subescapular, são responsáveis pela coaptação perfeita dessa bolinha de sorvete com o shape de colher lá na sua escápula, para fazer com que quando você use alcance manual para pegar objetos, para fazer qualquer coisa, a articulação permaneça estável e não gere lesões de cápsula articular, não gerem lesões ligamentares. Essas ações musculares também são responsáveis pela flexão, que é a elevação do braço, pela extensão, que é jogar o braço lá atrás, pela rotação interna, pela rotação externa, e esses movimentos tanto na vertical quanto na horizontal. Entendendo as ações musculares e entendendo o complexo articular, que aí eu vou falar que o complexo articular não é só esse shape de colher, existe uma articulação aqui na clavícula, que é a acromioclavicular. Essa articulação acromioclavicular também exerce uma função de interdependência regional. Se essa articulação aqui estiver bloqueada, você vai ter dor no ombro e não vai descobrir por quê. Porque a ressonância magnética não vai mostrar o bloqueio de movimentação. Afinal, a ressonância magnética é uma foto de você parado, não é mesmo? E com você parado, a gente não consegue ter a dimensão se essa clavícula está rodando superiormente, se essa clavícula está fazendo a inclinação que você precisa para que o seu ombro se mexa com liberdade total de movimentação. Ainda ainda entendendo o complexo articular do ombro, boa noite, dona Carla, seja muito bem-vinda. Dona Dilma, grande abraço, dona Dilma e seu Manuel aí.
Ainda pensando no complexo articular do ombro, vamos entender que toda articulação precisa da função da articulação de cima e da articulação de baixo. Então, se eu estou na minha coluna torácica, onde as minhas costelas exercem uma função primordial para que o meu externo esteja estável, eu também vou com o movimento da respiração afetar não só as costelas, mas também essa articulação acromioclavicular e a articulação externo-clavicular. A clavícula não se liga somente ao acrômio no ombro, ela se liga também ao externo. Então, às vezes, bloqueios de fixação aqui no externo por distúrbios respiratórios, um paciente que é pneumopata, fumante há muito tempo, bloqueios aqui na articulação externo-clavicular. É porque um paciente está com um padrão de ansiedade muito elevado, que está fazendo com que ele tenha um padrão respiratório apical e não diafragmático, ou seja, ele não respira com a barriga, com o grande guarda-chuva que está aqui, que é o diafragma. Ele respira com os intercostais, que é a musculatura que levanta as costelas. Então, esse padrão de quando a gente está com uma ansiedade ou quando a gente está com a síndrome de pânico também sobrecarrega esse complexo articular. Só por esse Só por essa explicação que vocês acabaram de assistir, de ouvir, sobre o complexo articular e sobre as ações musculares, você já entende que não dá para a gente tratar uma dor no ombro sem entender quem é a pessoa por trás. E por que eu levanto essa reflexão? Porque muitas vezes as pessoas chegam com diversas sacolinhas de exames de imagem mostrando, olha, eu tenho artrose, olha, eu tenho bursite, olha, eu tenho tendinite do supraespinhal, eu tenho tendinite do infraespinhal, eu tenho tendinite da cabeça longa do bíceps, eu tenho síndrome do impacto, eu tenho capsulite adesiva. E o exame de imagem, a ressonância magnética, a ultrassonografia, ou seja lá qual foi o exame que você fez, ele é só uma parte muito pequena do seu diagnóstico funcional, que é realmente o que está trazendo você para uma consulta especializada de fisioterapia. Tá fazendo sentido até aí? Porque assim, dor por dor, você vai na farmácia comprar um Dorflex. Você vai tomar um nimesulida, você vai comprar um miozão, assim, um cloridrato de ciclobenzapina. Você vai tomar, quiçá, um calmante, um Rivotril, um Alprazolam para dormir bem e dormir sem dor. Dor por dor, você faz seu automanejo em casa. Coloca gelo, coloca calor, coloca bolsa de água quente, não é mesmo? Agora, quando essa dor gera um grande problema por trás, como por exemplo, caramba, já atendi paciente que não conseguia levar garfo à boca por causa de dor no ombro. Já atendi paciente que não conseguia levantar o braço acima da cabeça para pentear o próprio cabelo. Já atendi paciente que estava com dificuldade de girar o volante do carro porque é o início do movimento de extensão do ombro e sentiu uma dor excruciante com dormência, formigamentos e choques na articulação do ombro. Já atendi pacientes que não conseguiam carregar sacola de mercado, o mercado na esquina de casa, e eles não conseguiam carregar sacola de mercado por causa de dor no ombro. Ao carregar um peso na sua mão, de pé andando, né, automaticamente o seu trapézio começa a tensionar e elevar seu ombro, aproximando o seu ombro da orelha. Você não percebe, mas essa tensão exagerada do trapézio, que também é o músculo principal de somatização, de conflitos emocionais, de estresse psicológico, de preocupações excessivas, de privação de sono, vai colaborar para que você também tenha dor no ombro. Então, olha a interdependência aí para você entender que não dá para pensar só nesse diagnóstico de artrose, bursite, tendinite, capsulite, e por aí vai, né? O famoso ombro congelado. Então, quais são as lesões mais comuns? Eu já acabei de falar para vocês, né? Geralmente o paciente chega com dor no ombro falando, olha, eu tenho artrose, eu tenho bursite, eu tenho tendinite. A tendinite pode ser no bíceps da cabeça longa, no supraespinhal, no infraespinhal. Eu tenho síndrome do impacto, eu tenho capsulite adesiva e outras doenças relacionadas ao ombro. O que o paciente não sabe é que muitas vezes isso não vai interferir no que a gente precisa recuperar. O paciente chega para mim com capsulite adesiva e ele quer voltar a levantar o braço acima da cabeça para poder pentear o cabelo, levar o garfo à boca e se vestir sozinho. Mas existem pessoas que vão padronizar sua recuperação. Como assim? Ah, meu braço esquerdo levanta total, então meu braço direito precisa levantar total também.
Na verdade, não precisa. Existem arcos de movimentos que não são fisiológicos, que não são funcionais. Então, às vezes, o paciente com capsulite adesiva está levantando o ombro esquerdo total e o ombro direito está indo só um pouquinho. Mas esse só um pouquinho já recuperou a função que ele desejava. Então, a partir daí, é telemonitoramento. O paciente não precisa mais ficar vindo na fisioterapia, ficar fazendo teleconsulta. O paciente vai ter um programa de tratamento para fazer durante 4 semanas e vai ter uma consulta por mês para revisão, para ganhar o arco máximo de movimento permitido e reduzir o máximo de dor, entendendo os fatores contextuais. Por exemplo, na capsulite adesiva, mulheres acima de 50 anos, depois de forte estresse emocional, depois de forte impacto psicológico, tendenciosamente a raça branca é mais acometida e há um distúrbio do colágeno que a gente considera idiopático, não tem causa conhecida. Geralmente, algumas das doenças não têm uma causa detectável, por isso a gente não pode conversar com o paciente falando em causa da dor, como é o título dessa live, né? Qual a causa da dor no ombro? Muitas vezes a gente não vai saber qual é a causa. A gente vai saber quais são as influências, quais são os fatores associados. E isso já é muita coisa, tá bom? O que o paciente não entende também é que esse diagnóstico muitas vezes pouco importa para que o paciente se recupere da dor. Então vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Você está com dor no ombro. E aí, essa crise de dor no ombro não está sendo gerida pelas medicações que você tem utilizado. Você tem um parente que é médico, um parente que é fisioterapeuta. O fisioterapeuta passou alguns alongamentos para você sem te examinar direito. E o médico que você foi também mal olhou para sua cara, te deu um anti-inflamatório, mandou para você ir para casa, prescreveu injeção de corticoide. Você não ficou satisfeito com a abordagem dos seus parentes da área da saúde e contratou profissionais por fora. Foi em outro fisioterapeuta, foi em outro médico. Esses te deram atenção mais especializada e prescreveram para você uma ressonância magnética. A ressonância magnética achou todos esses termos que você já ouviu aqui: artrose, bursite, tendinite, síndrome do impacto, tendinopatia, enfim. E você acha que descobriu a causa da sua dor. O exercício de reflexão é o seguinte: se você tivesse feito essa ressonância magnética antes de ter o episódio da dor, quais seriam as chances de você encontrar todas essas doenças ali? Pare para pensar um pouquinho. Por que eu estou levantando esse questionamento, pessoal? Porque os achados da ressonância magnética, na maioria esmagadora das vezes, são compatíveis com a idade do paciente. São compatíveis com o posto de trabalho, o é, é, posto de trabalho e a atividade esportiva que ele exerce. Muitas vezes, todas essas alterações que a ressonância detecta para o seu ombro já estavam lá antes de você ter o episódio de dor. Entende? Por isso, o que está na ressonância, na maioria das vezes, mais de 96% dos casos, não explica por que dói para o paciente, mas aumenta o medo, aumenta a hipervigilância, aumenta a catastrofização, aumenta a ansiedade. Será que eu vou precisar de tal procedimento? Será que eu vou ter que fazer aquela infiltração? Será que eu vou ter que fazer a cirurgia? Será que meu braço vai voltar ao normal? Nossa, quanta dormência no meu braço. A dor se espalha pelo braço, é altamente incapacitante. Até segurar o celular é ruim. Então, façam esse exercício de reflexão. Porque hoje, verdade seja dita, a ressonância magnética ela é um case de superfaturamento na área da saúde. Quando você prescreve uma ressonância magnética e o paciente vai fazer, a clínica que faz a ressonância passa comissionamento para o prescritor. Quando você toma o remédio que o médico passou, o laboratório passa comissionamento para o prescritor. Então, cuidado com o que prescrevem para você fazer. Porque quando a gente fala de movimento, de exercício, de terapias manuais, de agulhas de acupuntura, não dá para superfaturar. Quando eu prescrevo acupuntura para você, eu não estou ganhando do fabricante das agulhas. Quando eu prescrevo o movimento para você, eu estou ganhando o que você já me pagou. Eu não ganho nada adicional. Entende? Quando eu explico o porquê dói e como funciona a sua lesão, eu também não estou ganhando nada adicional. Então, na maioria das vezes, a indústria da saúde faz com que você acredite que a dor está vindo da artrose.
Ah, mas minha avó tem 65 anos, tem 70 anos. Pois é, quanto mais a idade avança, maiores são as chances de que essas alterações degenerativas sejam encontradas em ombro, quadril, joelho, tornozelo, punho, sejam encontradas em coluna, cervical, ATM, entende? Então não dá para dizer, pô, é a artrose que está doendo. Afinal de contas, o que que o paciente com dor no ombro precisa recuperar? A gente já discutiu aqui no início, né? O paciente precisa recuperar principalmente a rotação interna e a flexão do braço. Porque a rotação interna e a flexão do braço são os componentes de movimento tridimensionais que fazem com que alcance de garfo à boca, pentear cabelo, manejar óculos, vestir camisa sozinho, fazer alcance para pegar objetos. Então, na maioria das vezes, a dor ela não cessa rápido, mas o movimento vai sendo recuperado semana após semana. Vai se tornando mais fácil mexer o braço à medida que você faz o tratamento fisioterapêutico. E se esse tratamento for especializado, por quê? Quando o tratamento não é especializado, vão explicar para você que está inflamado. Só que sua dor já passou de 3 meses. E quando sua dor passou de 3 meses, não há mais explicações de marcadores inflamatórios causando a sua dor. Porque em 3 meses, se você não tem uma doença reumática, se você não tem uma artrite, se você não. E é diferente artrite de artrose, tá? Artrite é uma doença reumática, artrose é uma alteração degenerativa que acontece em todo mundo e que não é explicador da maioria das pessoas. Então, se você tem uma artrite, se você tem lúpus eritematoso sistêmico, se você tem HTLV, se você teve gota, febre reumática na juventude, na fase adulta, na infância, aí há uma explicação para depois de 3 meses seu corpo continuar inflamado. Mas vamos supor que você teve dor ontem. Tudo bem, tá inflamado. Tudo bem você tomar um anti-inflamatório. Tudo bem entre aspas, né? Porque os anti-inflamatórios eles inibem a cascata de neutrófilo e retardam a recuperação funcional de pacientes com dor. Mas para controlar o sintoma, beleza, começou ontem sua dor. Mas aí passou 2 semanas, você continua tomando anti-inflamatório. Você já tem sobrecarga hepática e gastrointestinal. Você já tem colaterais de aumento de pressão arterial. Passou de 2 meses, de 3 meses, você continua tomando anti-inflamatório? Não faz mais sentido. Porque uma inflamação, ela dura de 3 semanas a 3 meses no máximo. Fases hemorrágicas, fases de cicatrização, fases de remodelamento, fases de reparo tecidual. Então, essas fases duram de 3 semanas a 3 meses em quem não tem doença reumática. Um indivíduo rígido, saudável, adulto jovem ou até mesmo idosos. Pode ser que idoso demore mais algumas semanas, mas é um prazo que a inflamação já cessou. E eu quero fazer um outro exercício de reflexão aqui para vocês. Por que será que inflamou? Pensa um pouquinho. Porque você vai combater a inflamação com remédio, com injeção de corticoide, com infiltração de ácido hialurônico, com plasma rico em plaquetas. Vai comprar na farmácia colágeno, vai comprar cartilagem de tubarão, metilsulfonilumetano, o que mais? É, é, sulfato de glucosamina e condroitina. Você vai gastar um dinheiro absurdo na farmácia com drogas que são placebo. Um estudo do British Medical Journal testou, comparou pacientes com dor no ombro fazendo infiltração de ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, glicocorticoides e injeção salina. O que é injeção salina? É botar na seringa água com sal e colocar lá no seu ombro. E acompanharam esses pacientes por 3, 6 e 9 semanas. Ao final das 9 semanas, todos os pacientes tinham melhorado da mesma maneira em todos os grupos. Ou seja, aquele procedimento lá que você está pagando R$ 1.000, R$ 5.000, está infiltrando ozônio, é a mesma coisa que está colocando água com sal. O que te recuperou não foi aquela droga. O que te recuperou foi a história natural do problema. E se a história natural já passou do prazo, você tem 6 semanas de história natural. Primeiras 72 horas para começar a melhorar. Primeiros 10 dias para sentir uma melhora considerável comparado à crise. Primeiras 6 semanas para considerar seu problema resolvido sem fazer absolutamente nada. Sem colocar tratamento fisioterapêutico, sem colocar tratamento medicamentoso. Em 6 semanas, mais de 60% dos casos se resolvem espontaneamente. Porque seu sistema imunológico é maravilhoso. Foi Deus que criou. Seu sistema imunológico vai fazer com que você libere
células de CD4+, CD8+, fator de necrose tumoral alfa, inibir BDNF e várias outras citocinas inflamatórias que vão fazer com que seu organismo recupere aquele tecido que foi lesionado, entende? Então, quando passa de 3 meses, não dá mais para você ficar tomando medicação. Você precisa fazer reabilitação funcional. E quem faz reabilitação funcional é o fisioterapeuta, beleza? Então, o paciente precisa recuperar a habilidade de garfo à boca, braço acima da cabeça, girar volante do carro, vestir-se sozinho, tomar banho sozinho. Às vezes o paciente com dor no ombro não consegue lavar a axila do lado oposto porque o ombro tem um travamento absurdo do bíceps e o paciente não consegue tomar banho sozinho. E a capacidade de carregar coisas. Um segundo ponto que eu sempre discuto em todas as lives, pessoal. A dor no ombro veio como decorrência de trauma? Você caiu de frente no chão com a mão espalmada e o braço esticado. O impacto fez isso com o seu ombro, ó. Jogou aquela cabeça do húmero, que é a bola de sorvete que eu expliquei no início da live, fora do shape de colher. Essa porradinha aqui pode ter gerado fraturas compressivas ou cominutivas na cabeça do húmero, que a gente chama de fraturas de Bankart, ou lesão de Hill-Sachs, lesão de Bankart, pode acontecer com esse mecanismo de subluxação o tempo todo por causa de trauma. Então, se você recebeu um trauma e a dor começou a partir do trauma e não tem 3 meses, o primeiro profissional que você precisa buscar é o ortopedista. O ortopedista tem que examinar você e, se necessário, pedir uma ressonância. A ressonância precisa afastar esse tipo de lesão de fratura cominutiva. Porque se você não tiver fratura, a partir dali, o tratamento é imediatamente fisioterapêutico. Se você tiver fratura, a partir dali, o tratamento é imobilização gessada, quiçá procedimento cirúrgico. E mesmo você com a imobilização gessada, a gente precisa fazer a fisioterapia em outras partes do seu corpo. Por exemplo, existem técnicas como a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que quando eu trabalho o ombro oposto ao ombro afetado, eu já recruto bastante do ponto de vista neurodinâmico as raízes nervosas que passam no ombro que dói. Isso a gente chama de tratamento indireto. Então, por exemplo, hoje eu tive uma teleconsulta com um paciente de Brasília, que ele estava com dor no ombro direito. E aí, na avaliação da dor no ombro direito dele, ele não permitia que eu prescrevesse nenhum exercício nele. E você pode pensar, pô, Caio, esse paciente não tem que ser presencial para você fazer terapia manual? Não necessariamente. A gente usou tratamento indireto com ele. Tratamento indireto, a gente começou a colocar ele em posições sentado, deitado e de pé, junto da parede, rodando o tronco, de forma que ele mexia o ombro oposto para começar a mobilizar a articulação do ombro afetado, sem ele perceber. A gente chama isso também de mecanismo de dupla tarefa. Quando a gente prescreve um exercício e intuitivamente o paciente acredita que sabe onde a gente está mexendo. Nossa, esse exercício aqui é para coxa, esse exercício aqui é para o quadril, esse exercício aqui é para minha coluna. Só que na verdade a gente está mexendo no pescoço indiretamente. Então, essa dupla tarefa vai tirar a hipervigilância do paciente da região que dói, fazendo com que ele desensibilize os nervos e a região afetada, que está com muita despolarização de canais de cálcio, de sódio, de potássio, fazendo com que o noceptor informe ao cérebro que tem perigo. Então, quando a gente consegue desarmar isso através de um tratamento indireto, prescrevendo exercício em outra região, o paciente começa a ter analgesia, porque o controle da dor é liberado aqui, ó, na mente do paciente, e não na estrutura que está doendo. A estrutura que está doendo é só uma projeção do córtex, que está mandando aquela informação de detecção de ameaça constante ali. Então, existe uma forma de tratar você se a situação que gerou a dor no ombro foi traumática, e existe uma forma de tratar você se a situação que gerou dor no ombro foi atraumática, não foi decorrente de trauma. Você simplesmente acordou com o ombro doendo. E aí, acordei com o ombro doendo. Como que você dormiu? Ah, eu durmo de lado, em cima do braço que dói. Essa é uma crença muito comum. Por quê?
Quando você entra em sono profundo, em sono REM, existe um mecanismo protetor do nosso organismo que se chama nocicepção. Você que está me assistindo aí agora, você já percebeu quantas vezes eu mudei de posição na cadeira que eu estou sentado sem eu mesmo notar? Por que que eu te falo isso? No momento que eu estou descarregando 100 quilos do meu peso corporal aqui no meu glúteo, por mais confortável que seja a minha cadeira, vai chegar uma hora que a pressão óssea vai inibir o fluxo arterial. Os vasos ocluídos vão despolarizar canais de cálcio, sódio, potássio. E essa informação vai interagir no meu primeiro neurônio no corno posterior da minha medula. E vai até o segundo neurônio lá no córtex, lá no tálamo. E o tálamo vai mandar uma informação assim, ó. Saia da sua posição porque eu não estou conseguindo passar sangue para sua região e para suas pernas. Então, automaticamente, eu faço um ajuste postural aqui e fico confortável por mais uns 10 a 15 minutos na mesma posição. Entendeu onde eu quero chegar? Então, basicamente, você está dormindo e quando a pressão corpórea gravitacional oclui as artérias do lado que você está deitado, automaticamente seu corpo muda de posição para tirar a carga corporal daquela região. Então, não faz sentido que a dor do seu ombro é porque você dormiu em cima do braço. Já se você acordou naquela posição, faz sentido. E é totalmente diferente. Porque quando a gente fala de posição de dormir e o paciente acredita que a posição de dormir é o que está gerando, o paciente vai para a cama hipervigilante. E essa hipervigilância, ele tenta encontrar posições para dormir. E a busca por posições para dormir interfere na arquitetura do sono. Quebrando a arquitetura do sono, eu entro em outro ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso do sistema nervoso autônomo ou neurovegetativo vai fazer com que você sinta mais dor por causa de privação de sono. Já eu acordei, por exemplo, eu tenho um paciente que acordou em cima do braço. A gente não vai ficar monitorando as posições que ele dorme. A gente vai entender por que acordar em cima do braço está causando a dor dele. Por exemplo, eu atendi um paciente com dor no ombro irradiada para o braço, que é, ele acordava de barriga para baixo, só que com o ombro no peito. Ou seja, o peso do corpo todo aqui. Ele estava nessa posição, só que deitado de barriga para baixo. E aí a gente chama isso de adução horizontal, né? A manutenção da adução horizontal, quando ele acorda nas horas finais do sono dele, estava gerando uma obstrução mecânica na articulação dele. E olha só o exercício que começou a destravar ele: o movimento contrário. O movimento contrário apoiado na parede, o braço parado e o tronco mexendo, começou a desbloquear a articulação dele e diminuir a dor dele. Ao desbloquear a articulação, a gente refez o teste umas 3 a 4 semanas depois. E quando a gente colocou ele deitado na posição que ele acordava, o ombro não provocou dor. A gente ficou cerca de 20 a 25 minutos na posição para ver se a dor se manifestava. E depois, na sessão, na quinta semana de atendimento, ele voltou dizendo que, olha, Caio, eu acordei na mesma posição, só que acordei sem dor. Porque tá doendo naquela posição porque a articulação está obstruída. Mas não dá para dizer que foi o colchão ou o jeito de dormir que causou aquilo, entende? A articulação já estava obstruída antes. E pela obstrução da articulação, aquela posição era agravante. Ao tirar a obstrução da articulação do ombro, aquela posição deixou de ser agravante. Reflete comigo aí, faz mais um exercício de reflexão. Quantas vezes você teve um episódio de dor que você sempre achou assim, ó, toda vez que eu faço isso, meu ombro dói, minha coluna dói, minha cabeça dói, minha ATM dói, meu pé dói. Sempre tem uma coisa que consistentemente quando você faz dói. Pode ser lavar prato, pode ser estender roupa no varal, pode ser correr, subir escada, enfim. Quando você estava com dor, você percebeu, pô, toda vez que eu deito nessa posição dói. Perfeito? Fazendo esse exercício de reflexão, a gente vai trazer você para a linha do tempo antes do episódio de dor e te perguntar o seguinte: quantas vezes você já percebeu que fez isso aí e não teve dor? E você vai dar risada. Não sei se você entendeu a minha pergunta, mas eu vou repetir. Quantas vezes, por exemplo, um paciente que tirou a mala do carro e travou nas férias com a esposa. Travou, foi para emergência, ficou acamado, tentaram internar ele, a dor irradiou na perna, falaram que era trombose, internar ele ficou 10 dias internado nas férias.
porque os médicos do plantão acharam que era trombose. E tem profilaxia, né? Tem exame para trombose, né? Dedímero, o próprio exame físico para detectar temperatura, vermelhidão e por aí vai. Mas eles preferiram internar o paciente, por que será, né? Porque ia extorquir mais o plano de saúde. Internaram o paciente por 10 dias por causa de uma crise ciática, achando que era trombose. E aí ele chegou para mim e falou, Caio, pô, mas eu não vou mais pegar peso porque eu dobro a coluna e pego um peso, fui tirar a mala do carro outra vez, estraguei as férias de minha esposa e tal. E eu, peraí. Você tá me dizendo que essa foi a primeira vez da vida que você tirou a mala do carro? E ele falou, não. Aí eu falei, olha só, quantas vezes você já tirou a mala do carro e não sentiu essa dor? E ele começou a dar risada. Entende? A lombar dele já estava obstruída. A mala do carro foi só, tipo, você tá com um copo de 200 ml na tampa de água. Se você botar uma gota ali, acontece o quê? Transborda. O problema está na água? Não, o problema está na capacidade do copo, que não pode mais ser de 200 ml. Tem que subir para 300. Estou fazendo essas analogias para você entender que quando você chegar para a gente, você vai ter um discurso. E esse discurso é: ah, dói quando eu faço isso e eu acho que eu tenho dor por causa de má postura, que minha dor no ombro é porque está inflamado. E na maioria das vezes, o que você traz para a gente não é a causa da sua dor. Entende? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, na gravação você volta e assiste de novo, porque isso precisa ficar claro para você. Não foi o movimento de tirar a mala do carro, não foi a posição que ele acordou que causou a dor no ombro, entende? O movimento de travar, de tirar a mala do carro não causou a dor lombar. A posição que ele acordou por cima do braço não causou a dor no ombro. É, é, o copo transbordou não foi porque mais uma gota caiu. Foi porque a capacidade do copo não aguentava, entendeu? Então, quando a gente desobstruiu o ombro dele, quando a gente desobstruiu a lombar dele, tirar a mala do carro, por mais pesada que fosse, não causava mais a dor. E os pacientes já tinham experiências prévias de fazer esses mesmos movimentos que agora causaram a dor dele, nas experiências prévias não tinham causado dor. A gente explica isso para você entender que o movimento é paradoxo. Quando a gente começa a fazer um movimento, ele pode doer, mas ao repetir, ele pode melhorar. Quando você começa a fazer um movimento, você pode não sentir nada, mas ao repetir, ele pode piorar. O fisioterapeuta especialista em dor, o músculo esquelético, ele vai saber te dizer se aquele movimento é para você ou não. É por isso que não é, ah, vai correr, calçar seu tênisinho verde cana e fazer atividade física na praça da sua cidade, na orla da sua cidade. Vai se matricular na academia de esquina e fazer exercício, fazer dança. Não é aleatório. Se você não tem dor, beleza, vai te beneficiar. Mas se você tem dor, pode ser que te beneficie, pode ser que seja inerte, pode ser que te agrave. Porque na hora da dor, a gente precisa entender quais são as articulações que estão obstruídas, em quais direções elas estão obstruídas, para saber quais movimentos são permitidos por serem aliviadores e quais movimentos não são permitidos por serem agravantes. Agora eu acho que eu fui mais claro, né? Talvez até mais didático. Então, seguindo. Teve trauma, ortopedia, imagem, descarta a fratura e vai para o fisioterapeuta. Não teve trauma, vai para o fisioterapeuta direto. Agora vamos lá, uma coisa que é bem curiosa no tratamento da dor no ombro. Quais são as articulações que podem interferir na dor no ombro? Eu quero que você faça um exercício aí agora. Levante o seu braço na sua capacidade máxima. Vamos lá. Levanta o braço direito, máximo que você puder. Beleza? Levanta o braço direito, esse é o máximo que eu posso. Agora eu quero que você emborque a sua postura, deixe a sua postura toda relaxada e tente levantar seu braço direito. Você percebe que há uma diferença absurda em você estar com a postura relaxada e levantar o braço e você estar com a postura ereta e levantar o braço? A gente chama isso de interdependência regional. Para que o seu ombro funcione a todo vapor, a sua torácica tem que estar a todo vapor. Para que o seu ombro funcione a todo vapor, o seu pescoço tem que estar a todo vapor. Para que o seu ombro funcione bem e que você controle a dor, a sua ATM, articulação temporomandibular, precisa estar a todo vapor. Então, basicamente, você está ansiosa com apertamento, bruxismo, usa uma placa miotensiva porque você tem dor orofacial. Fatalmente, você também vai ter dor no ombro, também vai ter dor no trapézio.
Porque existe um gânglio aqui que a gente chama cérvico-trigeminal. E esse gânglio é como se fosse um afluente de um rio maior, que é o plexo braquial, que é esse nervo que sai aqui do pescoço, mais precisamente de C5, alguns ramos em C4, C6, C7, e desce para o ombro e pega uma outra ramificação que é o nervo axilar. Por isso que muita gente tem dor no pescoço, dor no ombro, e essa dor é pega uma artéria circunflexa aqui que vai para o tórax e fica com aquela sensação de angina pectoris, de dor precordial, de dor no peito que vai te levar para a emergência com aquela falsa sensação de que você pode estar tendo um infarto. E se você estiver tendo essa sensação, você vai ficar mais ansioso e essa ansiedade vai fazer com que o seu sistema nervoso fique mais reativo e você sinta mais dor só por causa disso. Então, como é importante você ter clareza que uma dor no ombro pode afetar o peito, pode afetar a torácica, pode afetar o seu pescoço, pode afetar o seu braço, para que você não fique logo desesperado achando que está infartando e bater na emergência. Então, isso é um conhecimento de ouro. Assim como você tem uma dor lombar, você não pode pensar diretamente que você quebrou a coluna, que sua vértebra saiu do lugar, que você tem uma pedra no rim e que você vai ter uma sepse se você não for para emergência. Existem N fatores, N causas de dor lombar, assim como dor no ombro. Se você entende que a dor no ombro já pode gerar esse espalhamento natural e é até esperado que isso aconteça, você já fica mais tranquilo de estar fazendo a fisioterapia musculoesquelética. Você vai diminuir hipervigilância, diminuir catastrofização, reduzir ansiedade, vai parar de privar o sono, seu sono vai reequilibrar a arquitetura do sono vai gerar mais analgésico na sua corrente sanguínea e você vai controlar a dor de uma forma mais fácil. Por isso que comunicação é a chave para tratamento de dores crônicas. Porque se a sua comunicação, baseada na história, no exame físico e no exame de imagem do paciente, vai aterrorizá-lo, você vai abrir uma janela para que ele piore sua recuperação, para que o quadro dele agrave. Agora, se sua comunicação vai encorajar o paciente, vai reduzir o medo do paciente, basicamente você vai abrir uma jornada de recuperação plena para ele, porque o paciente que evita, ele retarda a recuperação. O paciente que enfrenta, ele acelera a recuperação. Então, a articulação da ATM, oclusão, desvio, os movimentos da ATM podem gerar alívio da dor no ombro. Os movimentos da cervical, por causa desse plexo braquial que eu já expliquei, podem gerar alívio da dor no ombro. Os movimentos de cotovelo e da própria coluna torácica, que fica em muita flexão, podem fazer com que o seu ombro melhore. É muito por isso que muitos pacientes vão para emergências, vão para especialistas da ortopedia de ombro, examinam o ombro a ferro e fogo, fazem eletroneuromiografia, fazem ressonância, fazem ultrassonografia, fazem tomografia, fazem procedimentos, metem injetáveis corticoides e não melhoram. Porque a dor no ombro está vindo do pescoço, está vindo da TM, está vindo da articulação de baixo, às vezes até do punho. Então, a gente precisa entender que o corpo é unidade, ele é indissociável. A partir do momento que a medicina começou a separar o corpo em partes, transformando médicos generalistas em Olha só, além de ser médico generalista, o cara se especializa na ortopedia geral. Na ortopedia geral, o cara se subespecializa em punho, se subespecializa em tornozelo, em ombro. A partir do momento que a medicina começou a separar o corpo humano em partes, ninguém sabe mais dizer por que dói para o paciente, o que está causando a dor do paciente, o que é que está influenciando na dor do paciente. Os tratamentos são focados na estrutura, e eu já te falei aqui nessa live que a dor no ombro não vem da estrutura quando ela passa de 3 meses. No início, beleza, a bursa está inflamada, pensa, por que que inflamou? Será que o padrão de movimento está ok? Porque você vai curar a inflamação com corticoide e remédio e depois vai voltar para a vida normal. Trabalho, atividade física, sono, cuidar de criança, cuidar do ar. E a dor vai voltar. Vai voltar porque você não descobriu por que inflamou. Quais são as possibilidades de ter inflamado? Será que minha postura está mantida por muito tempo aqui na flexão torácica? Será que, olha só, pensa, reflete comigo aqui. Será que meu
ato mastigatório nas refeições sólidas está concentrado em apenas um lado da TM, e eu tô com hipertrofia de masseter e inatividade de masseter aqui, sensibilizando os gânglios cérvico-trigeminais, que são afluentes do plexo braquial, e por causa disso eu tô com desconforto no ombro. Será que eu tô com gastrite enantiomatosa leve porque eu nunca fiz uma endoscopia na vida porque eu tenho medo de botar um tubo na boca? Tem paciente meu que nunca fez endoscopia na vida. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Você tem que ter feito um check-up gastroenterológico pelo menos uma vez a cada 2 anos, sei lá, para você ver se você tem algum problema estomacal. Às vezes você não digere bem, às vezes seu estômago está com gastrite, com H. pylori. E aí, muita gente vai te explicar que o estômago está causando a dor no ombro. Só que pensa bem, eu já fui esse cara. Quando eu estudei osteopatia, a gente sabe que no estômago tem um ligamento muito grande chamado aumento maior, que chega no ligamento vértebro-pericárdico aqui, que é como se fosse um saco que envolve o coração, e esse ligamento vértebro-pericárdico vai bem para o ombro. Então muita gente fala para você, ó, seu ombro tá, seu estômago está sem motilidade, e por estar sem motilidade, ele está pressionando esse ligamento que está trazendo ele para frente, está causando dor. Há uns 6, 7 anos atrás eu explicava isso para os pacientes. Hoje eu sei que isso não tem fundamentação científica nenhuma. Por que que não tem fundamentação? Porque o que faz neurofisiologicamente uma dor de estômago provocar uma dor no ombro é o H medular. Vou te explicar aqui agora o que que é isso. Imagina só, você tá aqui com a medula, tá bom? Você pegou sua coluninha, a gente abriu as vértebras e pegamos aqui sua medula. Sua medula está aqui do crânio até o sacro. Aí eu vou cortar sua medula e vou botar você para ver ela assim, de cima para baixo. Ao ver sua medula de cima para baixo, você vai ver isso aqui, ó. Só essa primeira parte, tá? É isso aqui que você vai ver. Quando as informações de uma dor visceral, ou seja, um problema de estômago, ascendem no corno posterior da medula e chegam aqui no que a gente chama de H medular, existem metâmeros aqui nessa medula que fazem com que a mesma área somática, visceral, órgão, somática, músculo-esquelética, tá? A mesma área somática converge as informações aqui. Então, a informação do meu estômago está vindo para uma área do H medular, que é a mesma área do da área somática da coluna vertebral. Então, sua dor no ombro pode estar vindo de um problema bizarro de estômago que você nunca investigou. E aí o fisioterapeuta o médico, o fisioterapeuta que está te acompanhando, ele não tem esse discernimento e fica passando uma sobrecarga de exame e medicação para você e você não melhora. Então, quando você entende de neurofisiologia, você sabe que essa área do H medular aqui na sua coluna vertebral é a mesma área do ombro, por exemplo. Então, mulheres acima de 50 anos com intestino irritável, síndrome de ovário policístico, o H medular vai para a área da coluna lombar. E ela tá lá achando que a hérnia de disco, a causadora do sintoma, vai fazer uma cirurgia de coluna para tirar um disco da coluna e vai continuar com dor. Porque a dor na coluna é referida. É uma dor que é uma projeção do órgão. E o órgão em sofrimento, no caso, o intestino ovário. Síndrome do intestino irritável, síndrome do ovário policístico. Então, todo paciente com dor crônica, é, não só pacientes que têm dor no ombro, mas todo paciente que tem dor há mais de 3 meses precisa ter essa investigação que hoje no mercado os pacientes, os profissionais falam em integrativo, não é mesmo? Só que isso é mais um case de marketing para vender serviço, porque nós já somos integrativos desde que saímos da graduação. A promessa que a gente faz lá no púlpito, quando se gradua, é a promessa de ofertar a melhor evidência científica disponível como tratamento para esses pacientes e de olhar o paciente globalmente. Então, o fisioterapeuta hoje não faz avaliação orgânica, não faz avaliação clínica. Ele faz avaliação somente biomecânica. Olha, seu movimento está errado, seu quadril está rodado, sua postura está ruim, essa musculatura aqui está inibida, essa aqui está muito forte e está aumentando tensão. Cara, isso existe, beleza, isso existe, mas não é só isso. Existem muitos outros fatores que podem estar interferindo numa causa de dor no ombro aí para vocês, beleza? Então, lembrando, pessoal, que se vocês tiverem qualquer pergunta, podem jogar aí nos comentários ou na caixinha de interrogação aqui embaixo, tá?
Então, beleza. Já entenderam quais são as articulações que podem interferir na dor no ombro, né? Um próximo pensamento que a gente tem para passar é se essa dor no ombro é aguda ou crônica. Se essa dor for aguda, ainda há aquela justificativa que a gente falou, né? De biomecânica, de inflamação, de proteção relativa, de realmente fazer exercícios mais leves, ou até ficar de repouso por determinado tempo, para começar a fisioterapia. Mas se essa dor for crônica, tá na hora de ir para fisioterapia direto, não precisa exame de imagem, não precisa ortopedia, não precisa emergência, anti-inflamatório atrapalha e por aí vai. Qual que é o papel da ressonância magnética? Bom, como eu já falei para vocês, né? A ressonância magnética hoje é um case de superfaturamento em saúde. É um serviço que prescreve muita ressonância lucra muito dos planos de saúde. E então, muitos profissionais eles são coagidos em serviços para examinar o paciente e pedir a ressonância. Porque, por exemplo, em alguns hospitais, os hospitais têm contrato com grandes clínicas de imagem que trabalham dentro do próprio hospital e você entrou na emergência do hospital, você tem que passar lá. Se você não passar lá. Ah, Caio, o que é que tem que fazer a ressonância? Tem. Tem muita coisa. A ressonância, quando você faz antes de 6 semanas de um episódio de dor, ela é um procedimento iatrogênico. Ela é um erro do profissional de saúde. Porque a ressonância vai achar tudo que já tinha lá antes da dor. E aí vai achar artrose, bursite, tendinite, como eu falei no início. E isso vai aumentar a vigilância, vai aumentar a ansiedade, catastrofização, medo do movimento. A exposição vai ficar tardia, vai aumentar a rigidez. A exposição aos exercícios vai ficar tardia, vai aumentar a rigidez. E o paciente vai piorar. Esse paciente piorando, ficando mais sensível e reativo ao sistema nervoso central, vai ter o fenômeno de ampliação de campo receptivo, que o espalhamento da dor vai começar a acontecer. Então a dor que era só no ombro, agora é no pescoço. A dor que era só no ombro, agora é no peito também. Agora é na torácica também. Desceu pro braço e gerou formigamento na mão. Porque você fez uma ressonância antes da hora. E explicaram que o que você achou na ressonância é a causa da dor. Então, o papel da ressonância tem sido mal utilizado ou subutilizado. A ressonância ela tem o único motivo de ela ser pedida é para descartar a probabilidade de uma patologia grave. Então, existem osteossarcomas, que são cânceres ósseos, que fazem com que o paciente perca peso sem motivo, fazem com que o paciente muitas vezes tenha febre junto com a dor, tenha incontinência até urinária, incontinência fecal. Estou falando de câncer no osso do ombro, tá? Não estou falando nem de coluna. Então, se o paciente foi submetido a uma avaliação e as perguntas especiais estão negativas, e o exame físico está respondendo ao movimento, não tem por que ele fazer ressonância. Porque a ressonância só tem esse fim. Ó, você não sofreu trauma, então não tem risco de fratura. Você não está com febre, não tem risco de infecção, né? Você não está perdendo peso sem motivo, não tem risco, está diminuído, muito reduzido o risco de câncer. Você não está com incontinência urinária ou fecal, você não está, enfim, você não, essas perguntas especiais estão negativas, não tem por que a gente prescrever uma ressonância. Aí existe um outro momento onde a ressonância pode ser bem-vinda. Qual que é esse momento? Você tem dor crônica no ombro, você está 3 anos com dor, 2 anos com dor, 15 anos com dor, como eu já atendi paciente com 15 anos com dor. E aí esse paciente fez 12 semanas de tratamento especializado e nas 12 semanas ele não melhorou absolutamente nada. Se o cara fez 12 semanas de tratamento especializado e não melhorou absolutamente nada, tá na hora de pedir uma ressonância a ele. Porque ele pode ter um pequeno tumor na cabeça do húmero que gera dor intraarticular e espalhamento de dor, e isso não é detectável com um exame físico. Se ele não tiver esse tumor, ele vai responder positivamente. Então a gente precisa entender que a ressonância muitas vezes, na maioria das vezes, vai atrapalhar o paciente. A ressonância ela só deve ser prescrita quando houver suspeita de patologia grave. E principalmente se o paciente não estiver respondendo a movimento, tá? Prescrição de exercício terapêutico, não é qualquer exercício. Procedimentos intervencionistas, pessoal. A gente já falou aqui sobre infiltração de corticoide, sobre infiltração de ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas e outros injetáveis, né? Ozonioterapia e por aí vai. E eu expliquei por que eles são placebo. Tem estudo comparando isso com infiltração de água com sal e os grupos melhorando da mesma maneira.
E os tratamentos, pessoal? Qual que vai ser o tratamento resolutivo para uma dor no ombro causada, que não é causada por um trauma que é do acidente ou por uma patologia grave? Primeiro tratamento efetivo. A terapia precisa ser cognitiva funcional. O paciente precisa entender por que dói, entender o que aumenta a dor, entender o que reduz a dor, ou seja, fatores irritativos e fatores aliviadores. Isso precisa fazer sentido, sua explicação precisa fazer sentido para o paciente, beleza? Paralelo a isso, ele precisa de um processo que a gente chama de dessensibilização sistemática. Quem está com dor no ombro não quer levantar o braço nem que a vaca tussa. Quem está com dor no ombro não quer pegar peso nem que a vaca tussa. Então, a gente precisa encontrar exercícios individualizados para aquele paciente, para que ele exponha o ombro dele a situações que eram aversivas para ele perceber que ele não piora. E aí a gente vai elencar em 5 atividades, 5 níveis. Níveis 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 5 o nível mais arriscado que o paciente acredita ser e sendo o nível menos arriscado. E aí você vai selecionar 5 exercícios e mostrar para ele qual que você acha menos arriscado. Ele vai dizer esse daqui, você vai começar com esse movimento. E ao começar com esse movimento que ele julga ser menos arriscado, ele vai se encorajando a fazer o movimento 2, o movimento 3, o movimento 4, o movimento 5, o movimento 6 até o movimento 10 e completar sua reabilitação. Além disso, ele precisa de uma mudança do estilo de vida. A mudança do estilo de vida envolve higiene do sono, hidratação, alimentação, controle de estresse através de regulação emocional, exercício físico e atividade física. O exercício físico, ele vai agir nos centros cerebrais superiores, fazendo com que ele libere analgésicos. A atividade física também, só que são coisas diferentes. A atividade a gente vai controlar a quantidade de passos, tempo de pé, por exemplo. Eu já era para ter ficado em pé, porque eu fiquei muito tempo sentado aqui falando com você, já era para ter ficado em pé. Tempo de pé, quantidade de passos, andares de escada, isso vai entrar no NEAT. O NEAT é responsável pelo controle da dor através da atividade física. O exercício físico ele vai ter que ter dose e respeitar um princípio, um fundamento principal que a gente chama de sobrecarga constante. Então, na semana 1, o exercício que foi prescrito precisa ser mais difícil na semana 2 e mais difícil na semana 3. E cada vez mais difícil à medida que as semanas vão passando, entende? Porque se você ficar sempre na mesma coisa, o seu sistema nervoso não vai promover habituação e geral que a gente quer, que é o controle da dor. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Essa foi a super live sobre dor no ombro. Se você conhece qualquer pessoa que sofre com dor no ombro e está indo para a mesa de cirurgia, e está indo fazer infiltração e não está melhorando, por favor, clique nesse aviãozinho e encaminhe essa live para esse paciente, porque quem sabe assim a gente consegue tirar ele de cirurgia, economizar custos estratosféricos, não só do bolso dele, como também da operadora de saúde dele, através de um tratamento especializado. Beleza? Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem colocar na caixinha de perguntas dos stories. E lembre que essa live vai ficar gravada no feed, no YouTube e no Spotify, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.